Faltam 10 dias para começar o início do prazo para você enviar a sua declaração de imposto de renda deste ano e eu vim aqui falar com você sobre os 10 erros comuns no preenchimento da declaração de imposto de renda. Erros que fazem você ir parar na malha fina e também pagar mais impostos. Tudo bem? Aqui é o Dacil falando contigo e eu quero com este vídeo aqui poder te ajudar a ter mais segurança no seu imposto de renda e dizer que descuidos que fazem você ir para a malha fina ou atrasam a sua restituição ou fazem você pagar mais impostos. Então, fica comigo até o final, que eu tenho certeza que você vai gostar, aproveitar essas dicas e vai melhorar a forma como você preenche a sua declaração. O primeiro erro muito comum é o preenchimento das informações cadastrais. Na primeira ficha do programa de preenchimento, você coloca ali o seu endereço, CPF do cônjuge, o seu nome, a sua data de nascimento e coloca também a ocupação profissional sua ocupação principal. Então, ano a ano, se você já faz a sua declaração de imposto de renda, você tem que revisar, porque às vezes você está como CLT, muda para autônomo, muda para empresário e acaba não atualizando essa ficha. Por quê? Porque quando você vai fazer a declaração ano após ano, ele já puxa essa ficha automaticamente. Se você não revisar, ele vai ficar com as informações do passado. Então, se você, por exemplo, era estudante e passou a ser autônomo, você tem que atualizar. Se você é autônomo, passou a ser CLT, tem que ir lá e atualizar. Qual é o perigo, por exemplo, de você passar a ser CLT e estava como autônomo? Como autônomo, você é obrigado a fazer, por exemplo, o recolhimento da Previdência Social. Como CLT, isso já vem descontado no teu pagamento. Então, se você deixou lá como autônomo e está como CLT, isso significa que você deveria estar obrigatoriamente recolhendo a Previdência Social de maneira como autônomo. Se você não fez isso, você deixou um risco, ok? Então, ou seja, é importante você revisar as suas informações cadastrais. Esse é o primeiro erro muito comum de acontecer no preenchimento das declarações. O segundo erro são as informações de aluguel. Informar o aluguel, tanto para quem paga quanto para quem recebe, é obrigatório na declaração de imposto de renda. Para quem está pagando, não tem nenhum efeito no cálculo do imposto, mas é obrigatório ir lá na ficha de pagamentos e informar isso. Para quem recebe, aí sim uma informação muito crítica se você não informar na declaração. Isso por quê? Porque quem recebe os aluguéis tem que lançar na declaração, aliás, tem que pagar mês a mês o carnê-leão e lançar na declaração anual esses recebimentos, ok? Então, se você não está lançando isso, você está correndo um sério risco de ter a informação cruzada, porque as imobiliárias informam, a pessoa que recebeu informa, a pessoa que pagou informa e a Receita Federal junta todas essas informações e cruza. Então, na sua declaração que você recebeu esse aluguel, você tem grande chance da Receita Federal ter um cruzamento, saber que você recebeu isso, e se você deixar essa informação de fora, você vai para a malha fina, vai ser notificado, vai ser cobrado imposto, vai levar uma multa e vai ter sérios problemas. Fique de olho na informação dos aluguéis se você tem recebido esses valores. Um terceiro erro é de quem recebe rendimentos do exterior. Hoje com a internet está muito fácil você prestar serviços e receber isso de fora do país, rendimentos. Você ter uma empresa e receber lucros, enfim. Se você tem qualquer tipo de entrada do exterior, você deve informar isso na declaração de imposto de renda, ok? Inclusive agora no final de 2023, tivemos uma alteração na legislação. A partir de 2024, na declaração que você fará no ano que vem, tem ainda mais novidades para quem tem negócios e recebe valores do exterior. Então, receber o valor do exterior, tem que lembrar que tem que informar esses valores na sua declaração de imposto de renda. Inclusive, nesse tema de recebimento do exterior, nós temos vídeos aqui no canal, eu vou deixar um card aqui para você acessar e acompanhar esses detalhes aí que vai te ajudar bastante. Outro erro muito comum para quem não está mais residindo no Brasil. Se você já está fora do Brasil, está trabalhando, estudando, enfim, não está mais residindo no Brasil, você deve fazer a comunicação de saída definitiva. Por quê? Porque rendimentos que você possa estar recebendo no exterior, você estando como residente no Brasil, você deve apresentar explicações para a Receita Federal. E à medida que você não faz essa comunicação e também não informa os valores, você fica correndo um risco duplamente. Por quê? Você vai ficar ausente com as informações, que é a declaração de imposto de renda da Receita Federal, e ausente com as informações dos rendimentos. Então você vai ter o seu CPF suspenso e quando eventualmente você retornar ao Brasil, você vai ter que resolver todo esse passado enrolado. Então, saiu do Brasil, faz a comunicação, dá baixa na sua situação fiscal. Isso não tem nada a ver com deixar de ser brasileiro, não muda a sua nacionalidade. Mas você diz para o governo brasileiro que, olha,
minha questão fiscal agora não é com o Brasil, estou fora nesse período. Quando você retornar, você vai informar o retorno e aí começar a dar satisfação fiscal para o governo brasileiro. O quinto erro que eu vou falar agora é um erro muito crítico que leva as pessoas não só para a malha fina, mas como a ter prejuízos enormes com a ausência dessa informação. Então, se você é autônomo, presta bem atenção. Você deve lançar ali os seus rendimentos na ficha de rendimentos recebidos de pessoa física ou jurídica, ok? E quando você é autônomo, você tem que prestar muita atenção no recolhimento previdenciário. Então, quem é autônomo e recebe de pessoas físicas, a obrigação de fazer o recolhimento do INSS, ela é sua. Se você não fizer o recolhimento mensal do teu INSS, quando você fizer a sua declaração, tem um campo adequado lá para você preencher os recolhimentos que você fez mês a mês. Se você não fez isso, a Receita Federal já sabe que você tinha rendimentos que estavam obrigados a fazer esse recolhimento e você não fez. E agora você está fazendo uma declaração, ou seja, você está informando de papel passado para a Receita Federal que você descumpriu uma norma legal e aí ficou fácil para ela agora. Ela só vai te mandar a notificação, você já informou os valores dos seus rendimentos, ela só vai fazer o cálculo e te notificar para que você pague isso atrasado com multa e juros. Então entenda, se você é autônomo, você precisa regularizar a sua situação do recolhimento previdenciário, porque senão, quando fizer a declaração de imposto de renda, você vai assinar a sua culpa ali, a sua ausência de recolhimentos e vai tomar uma canetada da Receita Federal. Sexto erro comum, não lançar as informações de pensão na declaração. Olha só, atualmente as pensões alimentícias elas estão isentas do pagamento de imposto de renda. Isso significa que se você não incluir o recebimento da sua pensão, você pode sim ter sua declaração em malha fina para informar. Não vai ter um impacto no cálculo, mas é obrigatório fazer essa informação. Já se você paga a pensão, cometer esse erro vai fazer você pagar mais impostos. Por quê? Porque a pensão é um valor, um pagamento dedutível, vai fazer você pagar menos imposto de renda. Então esse erro prejudica você no sentido que, estando pagando, não informa, você vai pagar mais imposto do que deveria, tá bom? Então muita atenção quanto a isso. O sétimo erro é você receber valores e não informar esse recebimento na sua declaração. Então muito bem, se você recebeu dinheiro emprestado, doação, herança, você tem que informar na declaração. Existem locais adequados para fazer essa informação. É normal que você faça um empréstimo para adquirir um bem. Se você adquirir um bem, você vai ter que lançar esse bem na sua declaração. Se você lançar a compra e não lançar a origem, de onde veio o dinheiro para essa aquisição, você pode ser questionado. A Receita Federal pode entender que essa entrada que você acabou não informando, que era um empréstimo, uma doação, uma herança, é um rendimento do trabalho. E entendendo isso, ela vai te cobrar o imposto de renda. Então, não deixe de dar atenção para esses recebimentos. Embora possam ser valores que você entenda, eu já vou devolver no curto prazo, enfim, informa da declaração, tenha essa segurança. O oitavo erro, as pessoas passam muito despercebidas. É comum hoje você adquirir aquelas maquininhas de recebimento por cartão de crédito. Então, é muito simples e fácil você pedir no seu CPF mesmo, aquelas maquininhas, as empresas que fornecem isso, as instituições financeiras, elas ganham um percentual de todo o recebimento. Então é muito interessante para elas fornecer isso para você. Então se você presta serviço ou se você vende algum tipo de mercadoria e tem uma maquininha no CPF, você tem que estar atento para esses recebimentos que você faz por essa maquininha, você lançar isso na sua declaração de imposto de renda. Mesmo que você não tenha uma empresa, você recebendo pelo CPF, você tem que fazer a informação dessa renda. Se você recebeu acima ou abaixo do limite de obrigatoriedade, isso pouco importa. O importante é você ter um controle e fazer os registros desses recebimentos na sua declaração de imposto de renda. Não é porque você não está obrigado pelo rendimento total que você não pode fazer a sua declaração de imposto de renda. Quem tem relacionamento com instituições financeiras, necessidade de ter a maquininha de cartão de crédito, enfim, é muito interessante que você tenha organizado o seu imposto de renda, até mesmo para fazer comprovação cadastral junto ao banco, junto à própria operadora dessa maquininha. Então faça esse controle mês a mês dos recebimentos e inclua isso na sua declaração de imposto de renda para que você não caia na malha fina. Por quê? Porque as operadoras que te fornecem a maquininha, elas estão informando para a Receita Federal esse movimento e você deixando de fazer a sua declaração, esse cruzamento vai dar aí uma divergência
e você pode ser questionado e parar na malha fina por conta desses valores. Esse nono erro é o campeão de malhas finas, ok? Então, despesas médicas, lançar despesas médicas incorretamente, despesas médicas, me refiro a despesas de saúde em geral. Lançar ali as despesas dedutíveis de saúde de maneira incorreta é o campeão de malha fina. A Receita Federal tem colocado na verificação as declarações que têm um volume alto de despesas médicas, independentemente de estar errado. Então, se você tem ali um volume ali maior de 10 mil reais, por exemplo, a Receita Federal com certeza ela vai monitorar a sua declaração e vai chamar você para apresentar os comprovantes daquela despesa. Seja despesa com plano de saúde, dentista, médico, psicólogo, enfim, profissionais da saúde em geral, você tem que estar atento. Erros comuns que acontecem no lançamento dessas despesas. Você coloca a despesa do filho, da filha, da esposa, dos pais, e essas pessoas não são seus dependentes. Então, fique atento. Você só pode incluir despesas de saúde, aliás, qualquer tipo de despesa na sua declaração, desde que essa despesa seja sua, ou de algum dependente que esteja lançado na sua declaração como dependente. Então não basta ser seu filho e ele ser seu dependente no dia a dia. Ele tem que ser seu dependente anotado na sua declaração. Aí sim você vai poder lançar as despesas dele. Se a sua esposa faz declaração separado e você tem uma nota de despesa de saúde no nome dela, você não pode lançar na sua declaração, tem que ser na declaração dela. Para você conseguir lançar essa nota na sua declaração, ela tem que ser sua dependente. Ah, mas eu tenho uma nota feita no meu nome, a despesa era dela, mas está no meu nome a nota. Eu posso lançar na minha declaração? Não pode. Você só pode lançar a despesa médica na declaração de quem é o beneficiário do serviço de saúde. Então, se ela é sua dependente, então você pode lançar. Se ela não for, tem que lançar na declaração dela ou você não vai poder lançar essa despesa, tá bom? Muita atenção, esse item é o campeão de malhas finas e problemas em relação à declaração, ou porque você paga mais imposto porque não tem os documentos, não lançou os documentos, ou você vai para malha fina porque lançou documentos que não poderiam ser lançados. E o último motivo para você ir para malha fina, esse com certeza é um erro fatal, é você ter todos esses detalhes que eu passei nesses itens anteriores e outras situações e não ter um contador, um profissional especializado para poder olhar para tudo isso e colocar performance no preenchimento da sua declaração. Analisar pontos de divergência, pontos de risco, é uma tarefa bastante complexa. O regulamento que cria as normas, ele é enorme, ele tem muitas situações de exceção. Então, o erro que vai fazer você com certeza ir parar na malha fina é não ter um contador especialista, um profissional que vai analisar a sua situação, que vai fazer perguntas certas para que você possa fornecer informações adequadas para o preenchimento da sua declaração. E se você precisa de auxílio para o preenchimento da sua declaração, nós aqui na PEC Contabilidade nós temos uma assessoria completa para poder fazer você pagar o imposto certo, pagando o menor valor, aproveitando todas as oportunidades, deduções e situações que o regulamento do imposto de renda traz para que você possa pagar o imposto corretamente e pagar no menor valor, tá bom? Aqui no nosso canal tem todos os links que você pode nos chamar. Nós teremos o prazer aí de te atender, fazer você pagar menos impostos, tá bom? Tenho certeza que essas dicas que eu te passei aqui foram proveitosas, alguma delas vai servir na sua declaração de imposto de renda. Então, em contrapartida, o que eu vou pedir para você? Para você se inscrever no canal aqui, compartilhar esse vídeo com seus amigos e deixar um like aí, isso vai fazer o nosso canal da PEC Contabilidade ficar maior. Espero ver você nos próximos vídeos. Aqui no canal tem uma playlist completa de imposto de renda, não deixe de acompanhar. Até lá!